Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Mais um episódio especial aqui no Horrorizadas, porque além de a gente falar não de um só filme, mas dois do mesmo diretor, a gente também tem um convidado super maneiro e legal e amigo. E apresente-se, Matheus. Olá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Matheus Lincoln e estamos aqui para falar de um amável diretor aí, que é querido para todo mundo, eu acredito. Matheus é outro louco, que nem a gente, que só vê filme perturbado. Vamos lembrar disso também, por isso que está aqui hoje, por isso que ele também é convidado. Tá? Fico lisonjeado. Fico ofendendo as pessoas, Isabela. Capaz. É elogio. Então, vamos lá. Eu acho que antes da gente falar dos filmes, é bom explicar por que a gente tá falando de dois filmes de uma vez, né? Os dois filmes, no caso, são dirigidos pelo Brandon Cronenberg, um diretor canadense que atualmente eu acho que ele tem 40 anos. E se você reconheceu o sobrenome, sim, ele é filho do David Cronenberg. Exatamente. Ele só tem dois filmes, dois longas, na verdade, né, na carreira dele. Ele fez, acho que 4 trabalhos até agora, mas são 2 longas e a gente vai falar dos dois. A gente vai falar do Antiviral, que é de 2012, e do Possessor, que saiu esse ano. Tá fresquinho e tá dando o que falar, porque é muito louco. Uma coisa que eu achei curiosa é que eu tava procurando meio que biografia, coisas sobre a vida do Brandon, e é engraçado porque, tipo, basicamente teve um site até que eu entrei que tava... Ele é filho do David Cronenberg, tipo, é isso. Não tem muito sobre ele em si. Não, ele não tem, realmente, tipo, ele estudou cinema na Ryerson University, em Toronto. Tá seguindo aí a carreira de diretor e roteirista. E os trabalhos dele são claramente bem espelhados no trabalho do pai dele, mas ele tem também um diferencial, não é tipo uma cópia descarada, assim. Ele consegue, além de se espelhar, assim, fazer um trabalho, tipo, bem body horror, tecnológico, assim, um bagulho bem estranho, nível Cronenberg, mas ele tem, assim, a identidade própria, porque eu achei, assim, os roteiros dele extremamente originais. Não copiou nada, assim, pegou um negócio bem diferente, assim. Disso de original eu vou levantar uma coisa mais pra frente, mas daí a gente discute no desenrolar. Mas, Matheus, você quer aproveitar aí que você tá maratonando um monte de filme do Cronenberg? Você quer falar um pouco do David? Sim, fazendo um paralelo entre pai e filho, dá pra ver muito um toque original no Brandon, que ele basicamente pega a raiz do pai, relacionando a tecnologia versus o horror e a alienação, e consegue entregar um trabalho muito original. Talvez o próprio pai escreveria basicamente o que ele fez. Mas eu assisti pouca coisa do David, mas assim, só lendo a sinopse dá pra pegar, assim, que as coisas, os filmes dele são bem fora da caixinha, né? Cronenberg pai, ele também, além dos roteiros serem originais também, eles são meio que além do tempo dele, né? Tipo, alguns, né, os que trazem mais tecnologia, assim. Eu acho que o Brandon é o pai dele nos dias de hoje, sabe? Perfeito. Mas, né, ele pega a raiz dos trabalhos do pai, mas adapta as características dele, mas ele é um pouco mais sutil, eu acho, nas coisas que ele faz, assim, não é uma coisa tão escancarada, assim, é pesado, a temática sempre é pesada também, mas visualmente não é tão pesado, eu acho, que nem o pai dele. Eu vejo também, talvez, como uma progressão, por causa que o Antiviral, ele é mais sutil graficamente do que o Possessor. O Possessor, ele é bem mais explícito, a violência, o sangue, o gore. Talvez seja gradual na carreira dele. Eu acho que o Antiviral, ele começa bem assim mesmo, ele tem um visual extremamente clean, tudo branco, tudo limpinho, assim, aquela coisa perfeitinha, assim, os enquadramentos bem simétricos, assim, e se você for notar ao decorrer do filme, ele vai indo para um lado um pouco mais carnal, assim, um negócio mais visual, mas ainda assim não é tanto como, por exemplo, A Mosca. Tipo, eu notei algumas referências, mas mesmo assim ele não vai pro lado gráfico pesado, assim, mas você nota umas coisas meio repugnantes, um negócio meio nojento, aquelas carnes esquisita, toda deformada,
assim, é bizarro. Sim. Eu achei o Brandon, ele muito menos apelativo e muito mais ligado na parte crítica das coisas. Por mais que as ideias às vezes possam parecer nojentas, alguns elementos específicos, eu acho que em Antiviral isso fica bem mais evidente, mas eu não achei apelativo por si só, uma coisa que talvez eu sinta assim com Cronenberg, sabe? Tem uns bagulho que eu fico vendo e fico, só pra chocar, amigo? O que tá acontecendo aqui? Eu não tô pegando conceito, sabe? Então, eu acho que o Cronenberg, ele usa a apelação, sim, mas ele tem uma crítica social muito fodida em vários filmes dele, tipo, sei lá, voltando ali pra década de 70, como o Rabid e o Shivers, tem ali uma crítica social, mas os filmes da década de 80, ali, o Videodrome, ele critica muito a cultura pop, assim, a obsessão da galera com tecnologia, mas sim, ele apela muito mais, e eu acho que ele fez isso mesmo porque na época eu acho que chocaria muito mais o público ir pra esse lado, assim, sabe? Hoje em dia talvez não, né? Que um negócio muito, realmente, basta, pra que apelar tanto? Mas eu acho que pra época, tipo, funciona, assim, sabe? Funcionou, assim, essa apelação toda, assim, pra chocar mesmo, né? Pra ser um negócio pesado, assim, fica, nossa, que porra é essa, tá ligado? Às vezes falta contexto, no caso. Pelaquela aula que a gente assistiu, Matheus, eu acho que isso ficou mais evidente de todas as coisas que estavam acontecendo no mundo e como isso acabou refletindo no trabalho dele. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. O Antiviral, que é o primeiro que a gente vai falar dele, ele é de 2012. Eu confesso que eu não lembro como eu achei esse filme na internet. Eu lembro que, sei lá, eu só achei ele. Só que naquela época, 2012, assim, eu não sabia muito do Cronenberg, muito menos do filho dele. Eu só assisti e falei, porra de filme é esse? E assim, e ficou aquilo na minha cabeça. Daí eu reassisti, né, recentemente, e ele vai pro terror, vai pro lado da ficção científica também. E o Caleb Landry Jones é o ator principal. Eu não sei se você está familiarizado com esse nome, mas ele fez Corra. Ele é o irmão lá, doente lá da Rose. A sinopse desse filme é basicamente que o personagem do Caleb, o Sid March, ele trabalha em uma clínica que vende injeções de vírus colhidos em celebridades doentes para que infecte os seus admiradores fanáticos. Então, assim, eu sou super fã da Angelina Jolie. Aí ela pega uma gripe, aí eu vou lá na empresa do Sid e compro a gripe que passou na Angelina. Por quê? Porque eu sou doida. E, em paralelo, ele vende o vírus para uma espécie de mercado negro de coisas relacionadas a celebridades e ele acaba se infectando com o vírus desses artistas e tudo mais para poder transportar, mas só que numa dessas acaba dando muito ruim. Na verdade é um vírus desconhecido, né? Ninguém sabe exatamente o que é esse vírus. Aí começa toda uma teoria da conspiração que esse vírus foi feito, né? Foi criado para matar essa celebridade que eu esqueci o nome, a Hannah Geist. Tipo, Hannah Geist nesse mundo é tipo a Beyoncé no nosso mundo, assim, de tão cultuada que ela é, eu acho que... Eu acho que ela tá meio que pra uma Scarlett Johansson. Pode ser, não, que é tipo Beyoncé no sentido de que acho que não existe ninguém que não conheça a Beyoncé, né, sei lá. Ah, sim. Sim, eu consegui perceber bastante um paralelo entre esse filme e a série Black Mirror. Eu veria esse filme muito incrível como tipo um episódio especial de Black Mirror. Ele consegue pegar bem a síntese o como a humanidade é doente em coisas fúteis, apenas em busca de atenção, de buscar um reconhecimento do artista que adora. Sim, é muito aquela coisa de você cultuar uma celebridade num nível assim, nossa, ela é tipo um deus pra mim e eu quero ter alguma coisa em comum com ela, ter alguma coisa dela em mim, assim, mas num nível carnal, absurdamente escroto e doente. Tipo, eu vou falar muito essa palavra porque não tem como descrever, eu acho. Tipo, doente e perturbador vai ser, assim, as duas palavras que eu mais vou usar nesse episódio, porque acho que não tem como definir de outra forma a ideia desse filme em si. É o extremo do doentio. Exato. E eu acho engraçado que, assim, esse filme é de 2012, 2013, talvez. E hoje em dia tem umas coisas que estão muito, muito, muito próximas disso. Uma coisa, mas é que eu acho que já deve acontecer há muito tempo, é isso
isso de você comprar coisas ou fazer procedimentos só porque determinado artista fez alguma propaganda, sabe? Tipo, sei lá, eu quero comprar a base que as Kardashians usam, sabe? Sim. E outra coisa é a questão do... Vocês já devem ter visto que há um tempo atrás tinha uma menina vendendo a água do banho dela. Ah, sim. Isso tá um passo de antiviral, velho. Eu acho claramente que se existisse uma forma de realmente isso acontecer, muita gente compraria. Eu acho que não existe ainda porque ninguém conseguiu fazer isso acontecer e seria totalmente ilegal. Teria que ser uma parada muito clandestina e teria que ser exatamente como no filme. Uma maneira que tem uma hora que eles explicam lá que o vírus não tem como passar para outra pessoa. Então teria que inventar uma maneira de você pegar aquela doença e não conseguir passar para outra pessoa, porque daí todo mundo ia virar uma epidemia, né? Uhum. Elas já fazem nesses diferentes níveis, no caso, né? De comprar coisas das pessoas. Essa cultura mesmo de vender coisas de artistas. De tipo, ai, achei a cueca de um ator aqui no hotel que eu trabalho, então eu vou vender na internet e as pessoas, tipo, compram uns valores absurdos, sabe? Já é o que o Brandon levanta em antiviral. E até mesmo em outros extremos. Por exemplo, o pano benzido na água sagrada, que traz a cura, e vendido por valores exorbitantes, se aproveitando da ignorância alheia. Verdade. Quando envolve religião, é um negócio bem complicado, porque esse filme também faz uma crítica à religião, né, ao cristianismo. Ele, na verdade, ele simboliza a comunhão ali da carne num nível escroto, absurdo. Tipo, tipo, comer o pão, comer a carne, e tipo, aquela parte que o cara vende aquelas carnes processadas com o DNA da celebridade, né, que até o Cid fala, como é que isso não é considerado canibalismo? Nossa, eu lembrei de um bagulho completamente aleatório. Porque eu e meus amigos na época da escola, tipo, só porque a gente não queria prestar atenção, volta e meia a gente entrava numa discussão super boba. Aí uma vez a gente começou a questionar de se você perder a mão, assim, tipo, de repente cai alguma coisa assim, corta sua mão fora, aquela mão é você? Aquela mão é uma pessoa? Aí entra nessas questões aí filosóficas da vida. Com certeza. Porque você não vai ver aquilo como uma pessoa, você vai ver aquilo como um pedaço de carne, mas se você pensar, é um pedaço da pessoa que tá ali e você comprou. É doente. Da onde que o filho do Cronenberg tira essas coisas, eu não sei, mas eu acho que realmente foi muito convívio com o pai dele, num nível assim, meu pai é louco e eu acho que eu sou um pouco também, e vamos todos ser loucos juntos. Mas assim, eu não sei de onde ele tirou a ideia da carne, mas eu vi uma entrevista dele falando que a ideia de antiviral começou numa gripe muito forte que ele teve. E ele começou, tipo, a brisar no sentido de eu estou com uma coisa que passou por alguém, no caso, sabe? Então pensar de que, teoricamente, tem uma parte de outra pessoa dentro de mim agora, foi aí que ele começou a desenvolver a ideia pro filme. Uhum. Eu não sei se vocês notaram que esse filme tem bastante referência com o Videodrome, mas que eu achei que ficou bem evidente o Videodrome, porque é aquela coisa, tipo, coisas inorgânicas que se transformam em coisas orgânicas, tipo, aquela mistura de carne e metal e vira um negócio graficamente estranho de ver, assim, sabe? E é muito o que acontece no Videodrome, sabe? E aquela cena do Antiviral que ele tá com aquela boca estranha, sabe? Sei, deu uma agoniazinha pesada nessa parte. Quando ele tá com aquele tubo enfiado na pele também. Então, assim, maçã não cai muito longe do pé, né? Uhum. Aquele take final também, aquele projeto Afterlife, Tipo, aquele eu acho o mais explícito que conversa com o Videodrome. É verdade. A Mosca também faz isso, na verdade. Ele tem uma cena também que, quando ele se funde com a cabine lá de teletransporte, também tem aquela fusão de metal e carne. Esse filme, na verdade, eu até achava que ele ia me dar mais agonia, mas eu acho que comigo a sensação de asco, assim, foi mais nessa parte daquele negócio da boca e tudo mais, que começa a sair, tipo, meio que uns tubos dele. E eu fiquei imaginando alguma coisa saindo assim, ou entrando assim, não é a pele naquela espessura, me dá uma agonia do cacete. Mas eu não acho que ele seja tão violento com o corpo, digamos. Ah, sim, eu acho que não também, mas eu acho que a temática dele é muito estranha, então eu acho que por isso que dá essa agonia, assim, de você pensar em tudo, toda a mensagem do filme, assim, sabe? O quão doente pode ser o ser humano em querer pagar pra ter um vírus
vírus de alguém famoso ou as pessoas que trabalham nessas organizações de quererem fazer ganharem dinheiro fazendo isso e tal. É isso que é muito estranho. Eu acho que essa parte gráfica realmente não tem muito, não é tanto que nem o Possessor mesmo, né? Eu acho engraçado quando acontece isso, que eu percebo, tipo, eu assisto o primeiro filme de um diretor, aí depois eu assisto o segundo, aí, tipo, parece que o primeiro ele tava testando a audiência, e, tipo, eu vou ver se vocês querem, se vocês vão aceitar isso daqui, e aí no segundo ele vira na batatinha total, tá ligado? Eu acho que com o Robert Eggers aconteceu muito isso. A bruxa foi um teste, e aí chega o farol, e é aquela coisa, né? Perfeito. Sim, eu vou, como é que fala? Eu vou filtrar meu público no primeiro, aí quando eu ver o que é mesmo, se as pessoas realmente gostaram, eu vou cagar com tudo, fazer um negócio muito louco. A gente tá falando, mas é bom, assim, a gente gosta dessas digievolução dos diretores. Digievolução. Perfeito. I understand your fascination with her. I understand completely. She's perfect somehow, isn't she? More than perfect. More than human. E agora, indo pra 2020, o Brandon lançou um filme chamado Possessor, que foi também pro Festival de Sundance no começo do ano. E eu lembro que eu tava procurando alguns filmes, assim, mais independentes, assim, e daí eu achei uma matéria sobre esse filme. Daí eu fui atrás, assim, pra entender um pouco, mas não tinha muita coisa, assim, sabe? Eu não conseguia entender muito bem o que era o Possessor. Só assistindo mesmo, que eu não tinha saído sinopse, nem nada, assim, muito, muito claro, assim, sobre o que era. Aí quando eu assisti, que daí eu entendi, assim, essa história bizarra também, que é mais ou menos assim, tipo, a Andrea Riseborough, que é, tipo, uma atriz que eu já tinha visto em outros trabalhos, na verdade, conheci ela no Black Mirror, que ela fez um episódio chamado Crocodile, que eu achei muito bom. Ela fez Mandy, com o Nicolas Cage, que também é outro filme foda. Aí ela foi fazer O Grito, o remake, né? Ela cagou no maiô, porque esse filme é uma merda. Teve um pequeno deslize na carreira. Mas ela voltou, daí fez Possessor. Nesse filme, ela se chama Teja. Ela é uma agente de uma organização secreta que usa uma tecnologia implantada no cérebro para habitar corpos de outras pessoas. Aí ela entra no corpo dessa pessoa e comete vários assassinatos, assim, geralmente bem brutais. Em determinado momento, algo dá errado nesse implante cerebral e ela acaba sendo prisioneira num corpo que era pra ela só habitar e matar a pessoa e depois se matar, mas ela acaba não conseguindo sair desse corpo. Daí acaba acontecendo umas coisas muito estranhas, tipo, a memória dela se funde com a memória dele, a personalidade também, alguns pensamentos. Então, tipo, uma hora não dá pra saber muito quem é quem ali. Fica um negócio bem estranho. Eu descobri Possessor, na verdade eu vi a capa aleatoriamente no Letterboxd, eu acho, e aí assim que eu vi o pôster eu quero, sabe? Eu nem tinha lido sinopse nem nada, e aí eu fiquei acompanhando e tudo mais, aí eu vi que você tinha postado que tinha visto, aí eu já fui atrás dos meios ilícitos pra dar um jeito de assistir. Na verdade, quando eu vi que era um filme novo do Brandon Cronenberg, eu já falei, opa, quero. E sobre o que você falou da Andrea Riseborough, eu acho que eu assisti Crocodile, eu nem lembro direito dos episódios de Black Mirror, mas eu gosto muito dela por causa de um filme chamado Nancy, em que ela acha que é adotada e meio que encontra um casal que perdeu uma filha mais ou menos na idade dela, ela começa meio que conviver com eles, achando que eles são os verdadeiros pais. E por uma série chamada Waco, eu acho que é assim, sobre uma seita doida que teve nos Estados Unidos, enfim, essa série é muito boa. Só que o que me chamou a atenção, foi a verdade, porque eu não tinha me ligado ainda que o Christopher Abbott, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tava nesse filme. Mas eu tenho a sensação que no último ano eu vi muita coisa com ele. Não necessariamente que tenham sido filmes e obras desse ano que passou. Mas eu assisti muita coisa com ele. Eu assisti Ao Cair da Noite, The Sinner, Piercing, um filme chamado Marta, Marcy, May, Marlene. Tipo, eu tô vendo ele com muita recorrência, assim. Desse que você falou, o Ao Cair da Noite, eu já
nunca vi. E eu não me liguei que era ele. Porque ele tem uma cara muito familiar. Quando eu assisti esse filme, eu falei, nossa, eu já vi coisa com esse cara. Mas eu não me liguei dos filmes, assim. Eu também tenho a sensação que eu já vi alguns filmes com ele, mas eu não consegui linkar onde eu vi. E já a Jennifer Jason, ela foi protagonista naquela série Atypical, que é uma produção Netflix, que é a saga de um garoto autista. Sim. Enfim, o elenco, a gente passou esse tempo todo, o elenco é bom. Muito bom. O elenco Sim. é bom, exatamente. Quando a gente tava falando de antiviral, na questão crítica social, eu acho que esse filme ele é um pouco mais fraco nessa parte e vai pro lado um pouco gráfico, um pouco mais pesado. Então, assim, tem muito mais violência e, assim, a temática dele eu não acho tão pesada como no antiviral. Não é tão, assim... É pesado, obviamente, né? Porque tipo, você vai pagar alguém pra matar outra pessoa. Isso já existe em outros filmes, mas nesse contexto, a diferença é que tem essa tecnologia que você entra no corpo da pessoa e você mesma mata a pessoa lá que o cliente escolheu pra matá-la, enfim. Isso é um pouco diferente, isso é um negócio que, sei lá, não teria como fazer ainda, né? Mas esse negócio de matar pessoas, pagar pra matar pessoas, digamos assim, é uma coisa que não é tão novidade assim, né? Mas a maneira como ele fez, eu achei original pra caralho. Então, nisso do original, tem um romance de ficção científica escrito em 1973 pela Alice Sheldon, sob o pseudônimo do James Tiptree Jr. E se chama The Girl Who Was Plugged In. Então, sei lá, a garota que tava plugada. E assim, como é que eu descobri isso? Eu tava assistindo alguma entrevista aleatória e aí, em um comentário, o cara pegou e falou assim, tipo, então, essa aí não é, tipo, uma ideia 100% original aí. E ele falou desse romance. E aí a história, tipo, parece que é uma garota que ela tem uma doença. Ela tem uma doença que mexe com a parte estética, eu acho. E daí uma empresa meio pede pra usar a mente dela, no caso, e ela assume a mente de uma atriz, meio que pra controlar essa atriz, sabe? Porque era uma atriz jovem e tal, eles tinham medo dela ficar metendo louco. Assim, pelo que eu li da sinopse, eu não sei tanto porque que o cara acusou o Brandon assim, tipo, meu Deus, cópia, sabe? Tô só por isso de, tipo, entrar na cabeça de outra pessoa, isso a gente já viu várias vezes. Mas eu também não li, então eu não sei se tem tantos elementos assim pra pegar e falar assim, eu acho que isso daqui, eu acho que esse filme saiu disso aqui, sabe? Então eu não sei. Mas pode ser, cara, nada se cria, né, cara? Sei lá, tipo, eu acho que hoje em dia é muito difícil você tipo, fazer uma coisa 100% original sem ter pego nenhuma referência, nem não ter lido nada, não ter se inspirado em alguma coisa. Então, mas eu acho que a problemática é porque, assim, como eu falei, eu não li. Problemática é você vender assim, sendo que você pegou a ideia assim, sem nem citar como referência. É foda também se pega muito a estética da outra história. Assim, se é uma ideia parecida, eu acho que é muito fácil muitas pessoas terem ideias parecidas. E às vezes o Brandon nem leu, nem viu, nem sabia da existência desse negócio, né? Não sei. Mas, tipo, quando é uma coisa que a estética também é parecida, aí você meio que suspeita, né? Tipo, epa. Realmente, não em nenhum segmento, seja em cinema, na música, na literatura, é cada vez mais difícil você ser 100% autoral e original. Sempre vai ter uma inspiração ou uma licença poética para desenvolver. Mas eu acho que o diferencial no Possessor é o modo gráfico que ele demonstra isso. Eu acho que aí ele se torna totalmente único. Sim. E assim, você tinha comentado, Isa, de não ter notado tanta crítica. Eu acho que a crítica aqui, ela só não tá mais exposta, porque assim, pra mim, as críticas do Brandon, eles são muito mais relacionados a instituições e indústrias, digamos assim. E nesse segundo, eu cogitei talvez todo esse lance que a gente tá passando com venda de dado, de às vezes você falar que quer comprar alguma coisa e aparecer a porra do anúncio, ou então até mesmo por fake news, porque tipo, empresas já estão arranjando formas, sempre arranjaram, né? Mas agora tá muito mais agressivo de mexer com o nosso inconsciente. Eu acho que isso de cometer um assassinato é muito segundo plano, ficou pra mim, ao menos. Não, sim, eu notei críticas, mas eu digo assim, pra mim o que ressaltou foi o visual, sabe? Porque eu achei que o filme é muito visual, ele é muito mais visual do que falado, do que diálogos, sabe?
E pra você, Matheus, o que pesou mais? A fotografia, como a Isa falou. A fotografia é muito incrível, como ele descreve os sonhos lúcidos que acontecem no decorrer do filme. E até me deu um flerte quanto 2001, Odisseia no Espaço. Aqueles planos psicodélicos que o Kubrick fez. Sim. Totalmente análogo. E eu vi uma entrevista do diretor e dele comentando sobre a fotografia, que foi o mesmo diretor de fotografia do Antiviral, que entrou nesse projeto também. Apesar que a fotografia dos dois não conversem tanto, mas em pequenos takes faz muito sentido. E isso foi o que me pegou nesse filme. Entendi. Mas vocês não acham que é uma coisa bem natural, que por envolver tanto consciente, subconsciente, essa luta entre duas personalidades num corpo só, e tenha toda essa viagem psicodélica e tudo mais? Pra mim é meio que óbvio, tipo, é um caminho bem seguro, assim, de ter um monte de luz bizarra e contraste entre duas pessoas. Não sei, assim, não que eu esteja desmerecendo quem sou eu, cara, eu não tô fazendo porra nenhuma sentada aqui na minha cadeira, mas pra mim, assim, eu achei muito um filme ok, sabe? Porque tudo que tava ali, pra mim fazia sentido dentro da narrativa e tava muito contextualizada. Não teve nada que me levou muito além, que tenha me deixado de boca aberta, tipo, meu Deus, extraordinário, sabe? Perfeito, concordo exatamente. Tipo, a parte psicodélica, eu entendo que realmente é uma coisa mais... Talvez essa parte não tenha sido tão original, já tenha sido usada, enfim, né? Porque, como o Matheus falou, né? Parece referência com o Kubrick e tal. Mas foi mais algumas coisas visuais ali que, tipo, eu achei muito estranho, assim. Aquela máscara derretida, sei lá. Aquela foi muito boa, eu tenho que reconhecer. Teve muitas coisas ali que visualmente eu achei bem chocante, assim. E a parte das matanças também eu achei pesado, assim. E outra coisa nesse filme também é bizarro, é pesado, é tipo como a Teja, ela é mecânica, assim, com a própria família. Eu acho que tipo, ela perdeu toda a identidade dela nesse trabalho dela de ser outras pessoas, que ela tem que meio que ensaiar um trejeito pra conversar com o filho e com o marido, assim, sabe? Tem uma cena lá dela ensaiando como ela vai conversar com o marido e com o filho. Isso eu achei muito, muito estranho, assim. Uhum. E faz muito sentido essa cena quando ela tá justamente meio que vigiando o cara, personagem do Christopher, e ela começa a imitar as coisas que ele tá falando, tentar acertar a tonalidade e tudo mais, que até então tinha ficado, tipo, completamente desconexa e só esquisita. Mas é que assim também, vamos combinar. Eu acho que esse trabalho de imitar o trejeito de uma pessoa que ela tá se apossando do corpo, ninguém vai acreditar que não é a pessoa, porque, porra, eu conheço ela. Se chega assim, alguém do nada, você conhece, tipo, se meu namorado, tipo, a gente acorda que de repente ele tá, tipo, olá, Monique, tudo bom com você? Eu vou achar esquisito pra caralho. Eu vou achar que ele tá com algum problema, mas não que não é ele. Eu vou achar que é ele. Você vai achar que de verdade. Pode ser. No filme em si, ele tá realmente estranho, né? Ele não tá... A namorada percebe. Eu acho que é muito, muito viajado você pensar que não é a pessoa e é alguma coisa possuindo a pessoa, sabe? Sei lá. Em última circunstância, né? Você pensaria na possessão. Sei lá. Eu não pensaria assim. Não ia tão longe, eu acho. Eu não sei. Eu acho que é meio que importante, sim, ela ter meio que estudado as falas, assim, o comportamento do cara pra tentar se adequar e causar o mínimo de estranheza possível. Nas entrevistas, em algumas entrevistas que eu vi com ele, ele fala sobre querer trabalhar o biológico contra o filosófico nesse filme. No caso, na parte biológica vem esse medo nosso, não necessariamente medo, mas alguns estudos que já rolam na neurociência sobre implantes cerebrais para tentar controlar, tipo, partes do corpo ou então sensações. Isso acaba gerando medo, tipo, tanto é que a gente vive vendo aí umas historinhas de chip do demônio, né? E já no âmbito filosófico entra aquilo que a gente até conversou em Antiviral, sobre se alguém consegue controlar a sua cabeça, tipo, o que exatamente é você, o quanto é a pessoa, você é essa mistura dos dois, você é só você, ou você é essa outra pessoa, enfim, vocês entenderam. Eu acho que, tipo,
ambos os filmes mexem com com o poder da tecnologia usada de maneira errada, né? Muito mais o Possessor. E como o Matheus falou, é o Black Mirror, né? O Possessor também pode ser claramente um episódio de Black Mirror. Perfeito. Um futuro distópico, uma realidade distópica que as pessoas têm uma tecnologia que elas não têm um controle muito correto e usam de uma maneira totalmente errada e antiética e pra prejudicar. E vocês criaram teoria? Eu nem sei se dá pra criar teoria, porque eu acho que esse filme é muito ok, assim. Não, pois é, eu acho que o Possessor é muito claro, assim, nas ideias, não tem, tipo, tem as simbologias, assim, que, tipo, a gente pode discutir, que são bem, bem claras, assim, de entender, mas eu acho que não tem muito o que teorizar nesse filme mesmo. É bem fechadinho, começo, meio e fim dele. Não abre tanto. Igual o Antiviral, ele abre bastante o leque do pensamento, de o quão doente pode piorar a coisa. Mais com o final, quando aparece lá o Afterlife. Mesmo quando essa celebridade estiver morta, a gente pode criar novidades pra ela, pra satisfazer o seu ego de fã. Eu acho que eu lembrei uma coisa, assim, meio que pra teorizar. Por que vocês acham que ela já não tava conseguindo dominar direito as pessoas? Porque, tipo, já no primeiro assassinato, ela já não tava mais conseguindo cometer, teoricamente, o suicídio, né? Na moça que ela tava controlando. A outra mulher que trabalha com ela lá, da personagem da Jennifer, ela até comenta de por que você usou a faca e não a arma. Porque parece que era pra ser tudo muito limpo, assim, de pegar, atirar e depois cometer suicídio. Mas só que ela vai, esfaqueia o cara, não consegue se matar e acaba morrendo por causa da polícia, né? Por que vocês acham que ela já tava, tipo, nesse meio que fora do controle? Meio que ela já tava, tipo, à beira da loucura, assim. Por causa que tem um relacionamento com a família dela, parecia já estar desgastado. Tem o take que ela volta pra casa e logo ela tem que voltar pro projeto. E isso dá pra ver que ela já tá em muitos projetos, um atrás do outro. E daí ela já não consegue mais executar os comandos. Eu acho que essa tecnologia tem ali, não é como a maioria, assim, é falha em alguns pontos, então talvez realmente esteja mexendo com a cabeça dela, a ponto dela realmente estar perdendo o controle e a sanidade. Então, assim, é muito mais fácil atirar num cara do que ficar esfaqueando ele. Talvez seja uma coisa até meio sádica, né, da parte dela. Não, teve um que ela não matou, né, que foi o cara que fez o Game of Thrones lá, o Stark, que eu esqueci o nome. Então, ela não mata ele, só que ela faz um negócio com ele extremamente brutal ali, tipo, quase mata o cara e de uma forma desnecessária. Tipo, eu podia muito bem ter matado o cara e só, assim. Mas eu acho que realmente foi pro lado da loucura mesmo, sabe? Eu pensei no fato de... Assim, teoricamente tem essa ideia da gente ter essas questões de sobrevivência, esse instinto básico de sobrevivência. Eu acho que por ela estar desgastada psicologicamente, ela não estava mais conseguindo controlar tanto as pessoas, e aí, tipo, esse instinto dos corpos que ela estava ocupando estavam falando mais altos ao ponto de não conseguir deixar ela controlar. Verdade, faz sentido. Mas até ela mesma, por mais que ela estivesse no corpo de alguém, ela tá sentindo tudo que a pessoa tá sentindo. É como se ela estivesse ali e ela tinha a coragem de, tipo, se matar toda vez que ia numa dessas missões aí de matar as pessoas. Isso já é muito louco, né? Porque ela meio que ia contra o instinto de sobrevivência dela mesma. Não que tenha alguma significância isso, mas vocês acham que depois da família dela ter morrido, ela vai conseguir se dedicar mais ou menos? Acho que mais. Mais. Eu acho que talvez a família que meio que impedisse, né? Talvez. Então, morreu. Mas assim, morreu e ela não cagou, né? Parece, não sei. Aquele sentimento de, foda-se. Não sei. Foi muito estranho aquilo. Parece que ela não esboçou nada, assim. Não sentiu nada. Então, no final, eu acho que fica meio que uma coisinha ali, porque assim, no começo, quando ela volta, ela tem que reconhecer aqueles objetos, né? E daí ela pega aquela borboleta, ela fala que fez aquela caixinha pra guardar aquela borboleta que ela matou e ela sempre se sentiu culpada por ter matado. E aí no final, o filme acaba justamente ela com essa borboleta, querendo ou não, logo depois de ter matado o filho, sabe? Então acho que ficou uma coisa ali meio enigmática, assim, de ou ela se liberou total da culpa ou ela tá com muita culpa agora e vai dar ruim. Eu acho que por ter enfatizado esse negócio da borboleta, eu acho que a culpa continua. Bem lembrado, porque, assim, a parte de esboçar, não esboçar nada que eu falei, tipo, quando ela acorda ali e vê que a outra entrou no corpo do filho, né, pra matar o cara, quando ela acorda, ela não
tipo, ela sabe que eles estão mortos, mas ela meio que, tipo, não chora, não faz nenhuma coisa normal que pessoas fazem quando presenciam uma coisa chocante, assim, com alguém próximo, né? Por isso que eu falei, assim, não esboçou nada. Mas eu acho que esse negócio da borboleta tem a ver com culpa. Eu acho que ela acabou sentindo mais culpa, talvez. E você quer falar das referências com Existem em Videodrome? Você não chegou a falar, não? Então, eu achei o Possessor bem... É que assim, o Existence eu não assisti, mas pela sinopse... Você viu o Existence, Matheus? Não deu tempo. Não viu? Ficou na Porque, fila. assim, pela história do Existence, parece, assim, ter uma pontinha, assim, sabe? O Existence é sobre videogame, né? Um criador de videogame que ele acaba entrando numa realidade virtual pra sobreviver a uma tentativa de assassinato. Parece muito, assim, com o Possessor nessa questão de, tipo, entrar num outro lugar, assim, num lugar... Não é bem uma realidade virtual, né, no Possessor, mas, sei lá, lembrou um pouco, sabe? A história, assim, sabe? E a questão também, tipo, que ele usa essas coisas, mistura coisa orgânica com coisas, tipo, inorgânicas, aquela coisa das máquinas, tipo, tem uma cena que o Jude Law tá com uma arma que parece um bicho, assim, tipo, é muito estranho aquilo. Eu achei bem que o Cronenberg filho usa muito isso também nos filmes, não só no Possessor, mas no Antiviral, eu notei, assim, isso, né, então, tipo, eu achei que ficou um pouco, posso estar viajando, mas eu acho que tem um pouco de referência. E o Videodrome, muito mais, eu acho. Hi, darling. Hi, darling. Hi, darling. What have you got there? What have you got? Hi, darling. What have you got there? God, Nem sei como fazer consideração final de dois filmes juntos, né? Mas acho que considerações finais de Brandon Cronenberg, então. A gente fica aí na expectativa pro próximo projeto que surpreenda tanto quanto esses. Sim, eu acho que ele é um diretor que é bem promissor nessa questão de sci-fi e terror. Eu acho que ele tem tudo pra fazer coisas muito fodas. E achei esses dois filmes, eles conversam muito bem, assim, com a nossa realidade. Eu acho que assim, ambos os filmes, eles retratam tecnologias avançadas super geniais, mas que elas são usadas pro mal. Então, por exemplo, em Antiviral, eu acho que é algo genial que foi feito ali, mas que foi usado de maneira errada. Por exemplo, a tecnologia que eles têm ali de trabalhar com vírus, fazendo com que eles não se propaguem, poderia ser muito bem usado para conter epidemias, por exemplo, e isso obviamente não é usado porque não é algo que dê lucro para eles, não dá dinheiro. Então eu acho que infelizmente eles escolheram usar de uma maneira negativa. E o Possessor, eu não consigo pensar numa maneira positiva de usar uma tecnologia de você entrar na mente de outra pessoa, entrar no corpo de outra pessoa, porque eu acho que isso vai muito além de qualquer moral e totalmente uma violação de privacidade absurda, mas dependendo da situação, se for usada para uma pessoa que não consegue se movimentar e, enfim, tem alguma deficiência, não sei, mas poderia ser usado nesse caminho. São filmes bem fodas, assim, pra refletir e tal. Eu recomendaria o Antiviral mais do que o Possessor, mas eu acho melhor assistir primeiro o Possessor e depois o Antiviral. É melhor. Faz sentido, pra não ter a má impressão do diretor. Uhum. Eu, talvez, assim, pode dar hate se quiser, mas assim, eu acho ele promissor, eu gostei muito, muito de Antiviral. Possessor eu já achei só ok, mas eu acho que eu só vou acompanhar ele mesmo, assim, vai depender do próximo filme. Se eu achar ok de novo, tenho quase certeza que num quarto filme eu já não ficaria empolgada pra assistir. Eu espero gostar mais da próxima produção dele. É que assim, esse nome carrega uma responsabilidade muito grande e também um hype muito grande, querendo ou não, né? Então, assim, eu acho que sempre vão esperar alguma coisa dele. Esse é o foda, esse é o problema. Sempre vão querer que ele faça uma mosca. Uma vez me perguntaram, assim, se ia ter o que eu achava de um remake da Mosca.
Eu falei assim, mano, não faça. Não, por favor, não. Talvez se o Brandon Cronenberg fizesse um remake da Monster. Não vamos dar ideia. Não vamos dar ideia. Eu acho que é um diretor que, assim, não é muito conhecido, sei lá, o Brandon Cronenberg, mas eu acho que o Antiviral, assim, quem assistir vai gostar muito mais que o Possessor, eu acho. Eu acho que nesse episódio a gente não deu muito spoiler, então se por um acaso você ouviu sem assistir os filmes, tá muito safe de ver, porque falou mais sobre as críticas do que sobre o enredo em si. E vocês querem tentar arriscar aí como sobreviver a Antiviral, a Possessor? Bom, o Antiviral, eu acho que se eu fosse o Sid Mart, eu não incubaria nenhum vírus em mim. Porque ele é muito óbvio, né, porra? Sei lá. Faço da ex as minhas palavras. Não incube vírus. É uma boa. Eu acho que relacionado a Antiviral, parem de idolatrar pessoas, né? Não parem de consumir tanto coisas só porque pessoas famosas usam ou fazem ou tiveram. E em relação a Possessor, não seja cuzão com as pessoas ou não se envolva com pessoas cuzonas, porque elas podem contratar uma empresa pra você se matar. Boa observação. Exatamente. O Possessor é mais difícil de tipo, evitar, né? Porque você pode ser o alvo, mas você às vezes não sabe nem por que você está sendo o alvo. Às vezes você fez alguma coisa pra alguém e você nem sabe que afetou tanto assim a pessoa, enfim, né? Mas eu acho que às vezes você sabe sim. E assim, parecia muito que era gente rica, sabe? Acho que gente pobre não ia contratar, tipo, ai meu Deus, minha vizinha... Não ia ter dinheiro, né? Então... Ai, minha vizinha escuta a Bruna Marrone no último volume, eu preciso que ela morra. Sei lá, não. Matar ela. Não tem isso. Não é bem assim que funciona. É provavelmente um pessoal envolvido com umas paradas erradas aí, então... Mais absurdo. Outra observação, gente rica louca, porque o Antiviral é só pra rico também os vírus. Então, gente rica fazendo riquice, né? Porque, tipo, quantos filmes a gente não vê isso acontecendo? Gente rica fazendo merda, gastando dinheiro com merda. Olha o que aconteceu. O Antiviral é isso aí. Injetando herpes do amiguinho lá do... Ah, gente, aquilo foi escroto. Mas, enfim. Em qual lado você quer? Tipo, é melhor no esquerdo, porque é como se ela tivesse te dado. Isso, ela te deu um beijo e você ficou com herpes do lado do... Ai, que ruim. É isso mesmo. Vão lá no cu. Então é isso. Matheus, quer fazer jabá da sua página? Fala o pessoal seguir aí. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite. Foi uma honra estar com vocês. Hoje eu iniciei uma página no Instagram para comentar sobre, não só sobre horror, mas cinema em geral, focando mais em cinema não popular ou movimentos como Nova Hollywood, Novela Vaga. Quero falar um pouco sobre isso. A página se chama Crepúsculo dos Filmes e é isso aí. Gostei do nome, gostei da criatividade. Mas obrigada, Matheus, por aceitar participar com a gente, falar do Cronenberg, filho e pai. Espero que vocês tenham gostado, galera. Sim, obrigada, Matheus. E é isso, até o próximo episódio e até um próximo episódio que o Matheus volte aqui pra falar de mais filmes. Assistam os 2 filmes bem legais, comentem depois o que vocês acharam. Valeu, galera, é isso aí. E não façam remake de música. Não.